Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula de arte da semana. E aí, vocês estão preparados para mais uma aula de arte? Vamos lá então? Hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a identidade cultural do nosso país. Isso mesmo, né? Na aula passada, a gente falou um pouquinho mais dos povos guaranis, a gente já vem falando um pouquinho mais sobre a cultura indígena, e isso vai ajudar a gente definir um pouquinho essa questão da cultura no nosso país. Olha o quanto ela é diversificada, quantas pessoas diferentes, quantas culturas diferentes nós temos no nosso país. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, sobre a identidade cultural brasileira. Gente, o nosso país, ele é uma mistura de muitos povos, tanto os que já estavam aqui quando os europeus chegaram, como todos aqueles que para cá vieram, né, durante esses 500 anos. Indígenas de diversas etnias, africanos de várias nações, portugueses e europeus de outros países, orientais de muitos lugares diferentes. Todos esses grupos de pessoas transformaram o Brasil em um país que possui uma singularidade cultural. Ou seja, o nosso país é a mistura de todos esses povos, de africanos, de indígenas, de orientais, de europeus. Todos nós somos a mistura destes povos. E com esses povos vieram também a cultura deles. Então o Brasil, ele reúne todas essas culturas numa só. Olha que legal, gente! E você? Já começou a se questionar um pouquinho da onde é que você veio? Não tô falando daquela historinha da cegonha que vem trazer as criancinhas para a mamãe. Não. Eu estou falando da sua identidade. Isso mesmo. Eu já comecei a me questionar. Será que eu tenho um pouquinho de africano no meu sangue? Será que eu tenho um pouquinho de sangue europeu, um pouquinho de sangue indígena? Será que eu sou uma mistura desses três? E aí? E vocês? Já perguntaram para vocês mesmos de onde é que veio você? Vale tentar depois da aula. Sabe como vocês podem descobrir um pouquinho mais da história de vocês? Perguntando pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra vovó, pra titia, alguém que vocês conheçam e que saiba um pouco mais das suas histórias, das histórias das pessoas do seu antepassado. Eu não conhecia o meu bisavô e minha bisavó, mas eu soube bastante da história deles por meio da minha mãe, da minha avó. Então, hoje eu sei que eu tenho uma mistura aí de pessoas, de culturas, e eu sei que isso faz parte da minha história. Não seria bacana vocês fazerem esse exercício depois da aula? Eu acho que vai ser muito válido. Conversem com as pessoas da sua casa para entender um pouquinho mais da sua história. Eu tenho certeza que vocês vão descobrir muita coisa legal. Combinado? Galera, chegou a hora da nossa atividade de arte da semana. Isso mesmo. Hoje nós vamos usar aquela folha de atividades que vocês retiraram nas escolas de vocês. Isso mesmo. Teve gente que fez antes e não era para fazer, lembram? Olhem sempre a data da semana, ela vai sair escritinha lá na sua folha de atividade. Então acompanhem sempre por lá, tá bom? Mas não tem problema, quem já fez vai caprichar no desenho, tá certo? Hoje vocês vão desenhar com base na música Etnia. Essa música, ela foi composta por Chico Science e Lúcio Maia. Isso mesmo, esses dois artistas compuseram uma música que fala sobre essa mistura dos povos no Brasil. Isso mesmo, essa mistura cultural. E é muito bacana que vocês ouçam a música, que vocês leiam a música, ela também está lá na apostila, e que depois vocês façam um desenho muito, muito bacana sobre essa diversidade cultural do nosso país. Combinado? Essa é a atividade de arte da semana. Ah, mas um lembrete, eu já estava esquecendo. Tem criança que ainda está esquecendo de colocar o nome na folha de atividade. Então, pessoal, lembre-se sempre, antes de começar qualquer desenho, qualquer atividade, escreva um nome nessa folhinha. Porque na hora de eu fazer a correção, dos professores de vocês fazerem as correções, ela vai estar com o nome identificado e aí a gente não se perde também. Combinado? É facinho, não demora nada, não dá nem 2 segundos para colocar o nome, tá bom? Ah,
Lembrando, se inscreva no canal do Professor André, não esqueçam de dar aquele joinha se você gostou da aula ou também se você não gostou da aula. E se quiser comentar, fica à vontade, o professor vai estar lá respondendo todos os comentários dos nossos vídeos, tá bom? Se cuidem, crianças, e até a próxima aula. Um beijo do Professor André. Tchau, tchau!